Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. Para quem é a primeira vez que está vindo, né, a gente vai ter a palestra agora, depois a gente tem um intervalo para o café e depois é dado início aos atendimentos. Os atendimentos são agendados, alguns atendimentos já estão agendados de outras segundas-feiras, mas a Alessandra e a Marili ali vão tentando encaixar as pessoas que aparecem hoje pela primeira vez, e é dado uma prioridade às vezes para criança, pessoas de idade. Então o agendamento assim às vezes tem essas interferências, então a gente pede a colaboração de todos. Nós queremos agradecer as doações que chegaram aqui hoje, né? Chegou cesta básica, enfim, né? Nós estamos arrecadando aí também chocolate, balas para a nossa campanha de Natal, que o pessoal aqui da casa, o Júnior que coordena essa entrega, sai com o Papai Noel aí alguns dias antes do Natal e vai entregando aí nos bairros assim mais populares, assim, né, nas regiões menos favorecidas. Bom, vou pedir agora para a gente fechar os olhos, né, levar o nosso pensamento, e o seu Hélio vai fazer uma abertura para nós. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre e o amor da Mãe Maria esteja sempre no convívio em nossa caminhada evolutiva. Não é? Dentro dessa paz que já toma posse de nosso coração, eu trago uma mensagem permitida por Jesus e pelos nossos irmãos da espiritualidade que já nos assistem. Senhor, eu desejo fazer uma rogativa diferente, pois todos pedem pelos injustiçados, por aqueles que têm sede de fome e de justiça. Porém, eu te peço por aqueles que cometem as injustiças. Todos rogam a ti, Mestre Jesus, pelas vítimas das drogas. Eu te rogo, Senhor, por aquele que distribui as drogas e com isso enriquece, pois são criaturas infelizes que juntam fortunas à custa das vítimas alheias de lares destroçados. Pois logo mais terão que responder diante as leis divinas por toda a infelicidade que estão cultivando nesta terra. Muitos pedem pelos órfãos e pelas viúvas, porém eu te rogo, Senhor, por aqueles que deixaram as crianças sem um pai e as mulheres sem maridos, porque todos que espalham o mal brevemente enfrentarão o julgamento de sua própria consciência. Todos te suplicam pelas mães que tiveram a vida de seus filhos ceifada em plena juventude, pelo braço da violência assassina, pelas mães que choram a ausência de seus filhos, que eram todo e toda sua alegria. Mas eu ainda, Senhor, te peço pelos corações das mães que têm seus filhos encerrados nas prisões, por aquelas que os receberam nos braços ou os amamentaram e teceram 1000 sonhos de ventura e viram todos destroçados. Porém, eu te peço ainda, Senhor, pelas mães que sofrem ao ouvir chamarem seus filhos de bandido, de criminosos, de homens sem alma. Muitos suplicam pelos que padecem com fome. Eu já te peço por aqueles que provocam a fome, por aqueles que abarrotam seus celeiros esperando que os preços subam, que o mercado comprador fique melhor para poder ganhar mais dinheiro assim,
enriquecendo sua conta bancária. Todos pedem um favor aos que não têm acesso a medicamentos, a hospitais, a exames, a um tratamento digno de saúde. Eu já te rogo por aqueles que fazem das suas profissões e possibilidades de servir ao seu semelhante uma oportunidade de conseguir ainda mais moedas para acrescentar em suas contas. Muito estendem súplica aos céus pelos idosos abandonados que vivem em asilos, nas ruas, nas clínicas. Porém, eu já te suplico por aqueles que os abandonam, pois um dia colherão a exata medida do que hoje estão semeando. Enfim, Senhor Jesus, enquanto todos rogam pelos infelizes e desgraçados, eu te rogo por aqueles que sorriem, mas apresentam um coração em chagas vivas. Por aqueles que parecem ser vencedores no mundo, mas que trazem na intimidade a mensagem da frustração, do desamor e da solidão. Eu te peço, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram no momento da semeadura infeliz, porque na época da colheita sofrerão intensamente por todos os espinhos que haverão de recolher. Que esses seres humanos possam encontrar a luz do Mestre Jesus, iluminando os seus caminhos, saindo dos vícios, das drogas e da impunidade. Por isso dissemos: luz que ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Esta luz só pode ser Jesus. Esta luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Esta luz, é claro que é Jesus. Esta luz sigo em paz o caminho na vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar ao seu lado e segurar sua mão. Mão que abençoa e perdoa, afaga meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Esta luz
É claro que é Jesus. Esta luz que assim seja. Boa noite. Muito obrigado, senhora. Vamos chamar a palestrante Denise. Bom, eu fiquei muito emocionada. Muito, muito mesmo. Com a abertura. A música, ela tem essa capacidade de nos elevar, né? De fazer com que nós fiquemos mais abertos, né? Mais receptivos às emanações dos benfeitores espirituais que estão aqui na casa, nos acolhendo, nos envolvendo, nos inspirando. Que possamos sair daqui melhores que entramos. Que possamos levar a mensagem de Jesus através da música, através dessa oração cantada, né, e das lições deixadas por Jesus através do Evangelho, esclarecidos pela doutrina espírita, para a nossa vida, no nosso dia a dia. No que ele estava cantando, eu supliquei a Jesus que tenha misericórdia de nós, porque ainda sentimos ódio, porque ainda estamos tão distantes das suas lições de amor. Há mais de 2000 anos Jesus esteve conosco, deixando esse manancial de amor, e ainda temos vibrando em nós o ódio, o distanciamento, a falta de amor. Então que possamos a cada dia nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, para que possamos ser de fato os bem-aventurados de Jesus. E é sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que nós vamos hoje fazer uma breve reflexão. Eu creio que o tempo não vai ser o suficiente para a gente refletir sobre essas 8 lições, porque nós vamos buscar, através de cada uma delas, as virtudes, o que está por detrás de cada uma dessas bem-aventuranças. Então, como nós temos ainda em dezembro, se eu não me engano é Luísio, eu acho que na segunda semana de dezembro, né? E aí, então, nós vamos dar continuidade. Tá? Se você preferir, Aloysio, eu posso estar semana que vem para dar continuidade, mas fica a critério do agendamento da casa. Tá? Vamos lá, então. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: quando nós pensamos ou imaginamos um monte, uma montanha, né, a gente vai imaginando como que é difícil escalar esta montanha. Então vamos imaginar que nós estamos nesse momento com Jesus. Jesus está no alto da montanha e nós vamos fazer essa escalada. As bem-aventuranças são lições que Jesus nos propicia para que a gente chegue até o alto dessa montanha. E essa montanha é a nossa evolução espiritual. Essa escalada, né, a cada encarnação, a cada dia vivido aqui, é exatamente o que nós necessitamos para o nosso aprimoramento espiritual, para que nós possamos chegar a esse patamar de bem-aventurados, ou seja, felizes em espírito. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala, né, a palavra pobre, é aquele que está com ausência
do que pode suprir as suas necessidades. Se a gente for olhar para o lado material, o pobre é aquele que não tem casa, não tem comida, não tem acolhida, passa por necessidades, estão em situação de vulnerabilidade. E Jesus diz pobre em espírito. Ele não está dizendo das condições materiais. Ele está nos remetendo uma reflexão que felizes serão aqueles que são pobres, aqueles que têm ausência de luz. Porque quando a gente tem ausência de luz, nós vamos atrás. O pobre está nessa condição de miserabilidade porque ele necessita correr atrás, ir em busca. Então Jesus disse que felizes aqueles que vão em busca da sua iluminação espiritual. Pobre em espírito. Qual a virtude que a gente pode imaginar que está embutida nesta fala de Jesus, nesse ensinamento de Jesus? A humildade. Exatamente porque quando nós estamos nesta condição de pobreza espiritual, nós vamos exercitando a humildade, que significa, nos nossos dicionários, deixa eu só puxar isso. Simplicidade, qualidade de quem é modesto, simples, humilde. Modéstia, qualidade de quem tem consciência de suas limitações. E da humildade, ser humilde. Jesus é para nós o exemplo, o modelo de humildade. Se nós formos resgatar a história de Jesus nessa encarnação, no plano terreno, aqui no planeta Terra, desde os primeiros momentos do seu nascimento, já nos remete a isso. Jesus não nasceu num berço de ouro. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi acolhido na pobreza material. Mostrando para nós que ser humilde é ter simplicidade. Então, a virtude que está nesta máxima de Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele está colocando a humildade como condição para sermos felizes e estarmos no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a paz, é a serenidade, é a tranquilidade na alma. Esse é o reino dos céus. É quando a gente está bem. É quando a gente está, mesmo com dificuldades, mas estamos bem e confiantes. A próxima bem-aventura são os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aflitos, aflição, sofrimento, dor. Não parece contraditório? Jesus dizer que felizes são aqueles que sofrem. Felizes são aqueles que estão passando por dificuldades, por dor. A gente não tem esse olhar, né? Infelizmente, a gente não tem ainda a maturidade espiritual de saber que, quando estamos no processo de dor e sofrimento, de todos os matizes, sendo esse sofrimento material, moral, espiritual, nós estamos na condição de felizes em espírito. Porque nós estamos resgatando, nós estamos zerando alguma coisa. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente intitulado Bem-aventurados aflitos, todo
todo o ensinamento trazido ali naquele capítulo fala exatamente das causas. O que provoca a nossa aflição? Qual que os motivos pelos quais estamos sofrendo? Então lá diz que se as causas não são atuais, são anteriores. E aí eles nos colocam que as causas atuais das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, muitas vezes foram provocados por nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, né, neste momento dessa encarnação. Muitas vezes a gente busca isso pela nossa invigilância, pela nossa ainda falta de maturidade espiritual, de experiências. Então muitas vezes a gente faz escolhas, e não só escolhas individuais, escolhas coletivas também, que isso vai provocar em nós uma dor, um sofrimento, um abalo, e que teremos que responder por isso. E lá no Evangelho, no capítulo 5, Kardec coloca: se esses problemas, se essas situações que nos provocam dor não estão nessa encarnação, é porque elas estão envolvidas com situações do passado, de encarnações passadas, e que nós nos comprometemos nessa existência de superá-las. E aí nós passamos por esse processo de dor e de aflição, de sofrimento. Qual a virtude? Qual a virtude que a gente pode abstrair desta bem-aventurança? Cadê o Luiz para me dar uma água? Uma água, Luiz. Vamos lá então? Resignação. A partir do momento que nós iniciamos o processo de dor e de sofrimento, é necessário que possamos desenvolver essa virtude. A virtude de sermos resignados. O que é resignação? O que é estar passando por um problema, uma dor, um sofrimento, e que nos requer resignação? Obrigada. A resignação traz em nós, primeiro, a consciência que estamos passando pela dor, estamos passando pelo sofrimento, mas porque ele tem uma causa. Estamos passando por aquele problema porque somos espíritos imperfeitos. Se nós formos espíritos já evoluídos, nós não teríamos mais necessidade de estarmos aqui encarnados. Então, se estamos aqui, é porque estamos suscetíveis de fazer escolhas equivocadas. E muitas vezes essas escolhas nos causam dor e sofrimento. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, porque Jesus já sabia que nós não teríamos condições de estarmos aqui neste plano material sem o apoio de nossos benfeitores espirituais, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, ser consolado, desenvolver essa virtude de resignação, de aceitação, não se colocar na condição de vítima, porque muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema que nos causa dor, é muito natural que a gente se coloque na condição de vítima. Eu não mereço isso. Se nós formos resgatar uma dor dilacerante,
é dor de perda. Perda de entes queridos. Perda de filhos. Eu nunca passei por essa experiência. Passei por essas experiências experiência de perda com relação a familiares. Pai, mãe. Mas dizem que a dor da perda de um filho, de uma filha, é inigualável. Foi por isso que Chico Xavier dedicou os primeiros anos dele de mediunidade levando consolo para as mães. As mães iam buscar Chico no sentido de ter uma resposta. Por que meu filho partiu tão jovem? Não é um processo natural, né? De mãe e de pai enterrar seus filhos. E aí vinha o consolo do plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, dizendo o porquê daquela perda, o porquê da partida tão prematura daquele espírito. E, junto com isso, vinha a mensagem dos benfeitores espirituais. Saia da dor, saia de si, vá buscar o amparo, a consolação, através do trabalho, em ajuda, em benefício do próximo. Todas as lições trazidas por Chico Xavier, através, nesse sentido, de que os filhos partiram e que tinha um motivo para isso, todas essas lições tinham ali uma recomendação. Vá trabalhar para o próximo. Vá fazer algo, porque quem doa, recebe. E é isso que os pais, mães de filhos que partiram, a consolação era através desse exercício de fraternidade. Muitas vezes a dor nos acomete quando desenvolvemos uma doença kármica que muitas vezes não tem resposta, que nós não temos resposta nessa existência. E é através do Evangelho de Jesus, é através da doutrina espírita que vamos nos fortalecendo com as informações, com as orientações, com as palavras amigas dos benfeitores espirituais, dizendo o porquê que estamos passando por isso. Nós tivemos uma companheira de espiritismo lá em Minas Gerais, a Dani, que ela era uma médica. Foi logo quando surgiu o programa o Médico da Família. E ela se tornou uma médica extremamente dedicada às famílias. Ela era muito jovem, casou jovem. E a Dani, ela estava grávida do seu primeiro filho quando ela teve um diagnóstico de câncer. E ela foi orientada, e pela sua experiência também profissional, ela sabia que ela teria que fazer um aborto. Ela teria que interromper aquela gravidez. E ela relutou e ela disse que ela não faria o aborto. E que ela tocaria aquela gestação pela frente e que ela queria receber aquele filho nos braços. E foi o que sucedeu. A Dani avançou com a gravidez, em tratamento, nasceu o filhinho dela, um menino. E esse filho, ele estava ainda recém-nascido quando ela iniciou um tratamento de cura espiritual, através das sessões de ectoplasmia. E eu participei da última reunião de tratamento espiritual da Dani.
Muitas vezes nós não compreendemos as informações que são trazidas pelos nossos benfeitores espirituais. Me lembro perfeitamente que naquele dia a Dani perguntou ao espírito José Grosso como ela estava, que aquela seria a última sessão dela de ectoplasmia, de cura espiritual. E o espírito disse a ela: você está ótima. Todos nós ficamos felizes com aquela informação. Vim embora para Santa Catarina. Eu estava ali passando uns dias. Chegando aqui, na mesma semana, o telefone tocou, o meu amigo José Horta me disse: a Dani partiu. Como? Mas o espírito disse que ela estava ótima. Ela disse que ela tinha... Ele não disse que ela estava curada. Ele falou: você está ótima. A Dani estava ótima para partir. A Dani desenvolveu um câncer, uma doença kármica, nesta encarnação, para que ela pudesse recuperar, tratar de uma doença que ela adquiriu em vidas passadas e que ela estaria nessa encarnação fazendo a cura perispiritual. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Então, quando Jesus disse bem-aventurados aflitos, imagine nós a dor, o sofrimento, a aflição da Dani em estar gestando e sabendo, ela era médica, se ela ia ou não continuar viva para gestar, porque ela foi contra tudo, todos os médicos. Dani, não vai dar. Você vai ter que interromper para continuar seu tratamento, para o seu tratamento ser eficaz. Ela disse: não, vou permanecer, eu vou continuar. Então imagina a aflição da Dani. E naquela reunião, todos nós saímos dali felizes, porque a gente ia continuar com a Dani encarnada. Nós não sabíamos que a programação espiritual da Dani era só aquele limite, era só aquela fase, só aquele momento. Então, quando a gente passa por esse processo de dor, de perda, mesmo para Dani deixando um bebê, né? Nós, segundo Jesus, nós somos felizes em espírito, porque nós seremos consolados. Mas é necessário que a gente se torne espíritos resignados. Porque se nós passarmos pelo processo com rebeldia, com revolta, com não aceitação, a gente não tem a capacidade de absorver o que os espíritos nos dão de energia para o nosso fortalecimento. Então, a partir do momento que nós estamos passando pela dor, mas com aceitação, por que eu estou passando por isso? Esse processo para mim é um aprendizado. Então, eu vou me tornar sempre mais receptiva quando nós nos tornamos mais resignados. Então, nós já passamos pela humildade, nós estamos subindo o monte, resignados. Olha só a perspicácia de Jesus. Quando ele inicia a sua fala, nos remetendo à condição básica da nossa iluminação espiritual, que é a humildade. Vamos subindo, vamos nos resignando para chegarmos a essa condição de bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mansos. Cadê a nossa serenidade?
Cadê a nossa paz de espírito? Nós estamos num momento evolutivo que nós estamos num processo de ansiedade, de transtornos de ansiedade. Nós estamos num processo de medo, de insegurança, de aflição, de distanciamento de nós mesmos. Segundo Augusto Cury, ele diz que nós estamos com esse pensamento acelerado. E quando nós estamos nesse pensamento acelerado, a gente perde uma virtude importantíssima, que é a nossa mansietude. Nós já acordamos ruins, pesados, desanimados. Nós, nesse processo, nós vamos nos distanciando de nós mesmos. Eu ouvi uma fala da Gisele Bündchen, porque ela lançou aqui no Brasil o livro, se eu não me engano, o livro dela é Aprendizados. E ela disse que ela saiu de casa muito jovem, com 14 anos de idade. E quando ela estava em São Paulo, iniciando a carreira dela, ela sofreu muito, porque ela, muito jovem, ela foi humilhada, ela foi massacrada neste mundo hostil da beleza, das exigências, do corpo perfeito. E ela disse que quando ela estava com 20 e poucos anos, ela entrou num processo de depressão. E ela disse que e ela não podia nem anunciar isso a público e nem para a família dela. Porque como uma moça linda, bonita, famosa, como está com depressão? Ela disse que ela pensou inclusive em suicídio. E ela disse que ela foi buscando, através da oração, através da prece, compreender aquele momento que ela estava passando. E ela buscou um médico. E o médico receitou para ela, claro, o medicamento. E ela perguntou para o médico assim: mas se eu não tomar, eu vou morrer? Você vai ter que tomar. Para você melhorar, você vai ter que tomar. E ela disse que ela estava acostumada a tomar chazinho, porque ela é do Rio Grande do Sul, e aqui no Sul tem essa tradição forte do chá. A minha sogra mesmo, ela fazia chá para tudo. E aí ela disse que aquilo ali foi um choque cultural para ela, tomar medicamento, que ela não estava com o hábito disso. E que aí ela buscou. Ela tem uma ligação, uma conexão com o divino, de uma forma assim incrível, porque ela não tem religião. Ela disse: minha religião é o amor. E aí ela disse que ela fez uma prece, que ela pediu a Deus que socorresse ela naquele momento. E ela disse que ela acordou com uma informação, com uma palavra: yoga. E aí ela foi buscar fazer yoga. Diz ela está com 30, se não me engano, 37 anos agora. Ela faz yoga desde os 20 e poucos anos de idade dela. Ela faz isso. Ela disse que foi a yoga. Ela é toda disciplinada. Diz ela que acorda 5h30 da manhã todos os dias para ela fazer exercício de respiração e de meditação. Ela disse que ela encontrou a mansietude. Porque ela busca através da meditação, ela busca através de exercícios físicos de respiração a sua conexão com o plano superior da vida. Ela é uma pessoa serena. Ela se coloca nessa condição de pessoa serena, de pessoa calma, focada. E que quando as coisas acontecem na vida dela, ela diz que a primeira coisa que ela faz, que ela corre, vai para um banheiro, vai para um quarto, que ela vai fazer uma oração. E nós espíritas, nós temos essa disciplina?
Ela disse que quando ela esteve aqui no Brasil, no Rock in Rio, e na abertura das Olimpíadas, diz ela que ela tremia tanto, que ela falou, opa, estou saindo dessa conexão com o meu território. E aí ela disse que entrou reservadamente num espaço e que ela iniciou o exercício de respiração e entrou na conexão divina. Pronto, acabou. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos irritados, quando nós perdemos a nossa mansietude, a nossa mansidão, nós desconectamos com o nosso território espiritual. Tem uma mensagem, na verdade, essa informação foi trazida por Jesus, está lá na Gênese, que é um dos livros da codificação da doutrina espírita, lá no, se eu não me engano, é no penúltimo capítulo, Sinais dos Tempos, em que os benfeitores espirituais disseram que estaríamos passando, como estamos passando agora, pelo processo de regeneração, entrando no processo de regeneração do planeta. E que nós estaríamos também, não só o planeta material, mas nós, moralmente e espiritualmente, estamos passando por essa transição planetária. Então, para passarmos por esse processo, é necessário que nós desenvolvemos em nós a serenidade. Nós não podemos ser mais pessoas violentas. Joana de Ângeles, nessa mensagem, que eu já até comentei ela aqui, que chama A Grande Transição, ela coloca assim, deixa eu pegar aqui. Ela coloca assim: os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados, ou seja, mandados para outro lugar, recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis. Assim, renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Então, essa informação que Joana de Ângeles traz, que Jesus já disse e que está lá na codificação da doutrina espírita, é exatamente o que Jesus disse. Só ficarão aqui na Terra os espíritos que estão predispostos ao amor. Não sermos mais violentos. O Dr. Bezerra de Menezes, ele disse em uma das mensagens dele que essa nossa encarnação atual, ela é mais importante de todas. Eu já disse isso aqui outras vezes, porque ela é decisiva. Ela é decisiva para que nós fiquemos aqui na Terra, se vamos herdar a Terra, ou se vamos ainda ter que reencarnar em orbes mais primitivos para aprimorarmos através da dor e de experiências mais agressivas o aprimoramento das nossas virtudes e que nós possamos aproveitar este momento aqui, nessa encarnação, para que a gente possa desenvolver o amor, a fraternidade. Nós vamos continuar com essa nossa fala com as bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, e as outras 5 bem-aventuranças que a gente comentou, só 3, no nosso próximo encontro. Que até lá possamos pensar, refletir e exercitar a humildade, a resignação e a mansietude. Se tiver difícil, vamos pedir aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos anjos protetores, como eu fiz ali. Eu implorei, por favor,
precisamos muito estarmos nessa encarnação melhores, para que a gente possa partir dessa com mais luz espiritual, com mais serenidade, com mais resignação e com muita humildade. Obrigada. Muito obrigado, Denise, pelas palavras. É muito conhecimento para ser passado em pouco tempo, infelizmente, né? Mas assim, para a gente acompanhar um pouco o raciocínio, né? A gente sempre fala, né? Humildade acima de tudo, né? E a primeira bem-aventurança é a humildade. E a humildade, e aí já vem a resignação, porque se eu sou humilde, eu não vou querer ser mais que os outros, né? Eu não vou querer arrumar discussão com os outros. E é o que a gente mais vê hoje no nosso dia a dia, né? Alguém querendo discutir conosco, querendo nos tirar do sério. Então, se eu não tenho humildade, se eu não tenho resignação, eu também não vou ser manso. Outro dia, a minha esposa estava comigo e um camarada vinha na contramão. Ele estava errado, mas ele discutiu comigo dizendo que ele estava certo. Aí eu pedi desculpa, né? E fui embora. Se fosse outro tempo, eu ia sair do carro e talvez iria mostrar para ele que ele estava certo. Mas aí a gente pegou e seguiu em frente, né? Mas é o conhecimento, a doutrina, que faz a gente ser assim, né? Então, não interessa também se ele estava errado e eu certo, tá? Ele estava nervoso, provavelmente, né? Mas se fosse outra época, talvez eu teria discutido com ele, teria saído do carro, enfim, né? Mas aí peguei e fui embora, tal, e é isso que a gente tem que ser, né? A gente tem que ser humilde, né? Resignado e manso. A gente nunca sabe os problemas que as pessoas estão enfrentando, né? Então às vezes a gente encontra alguém que está nervoso e que quer discutir, quer brigar, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, né? Então também não nos cabe julgar. Então o que a Denise falou vem tudo ao encontro disso, né? A humildade, a resignação e a mansidão. É difícil? É difícil. Às vezes dá vontade de sair na porrada, né? Mas a gente tem que ter sangue frio, como se diz, né? Porque se tiver sangue quente a gente perde a cabeça. Então é esse controle que a gente tem que ter e essas provas, né, que a gente passa, né? Porque na verdade são provas, né, que nos aparecem para ver até que ponto a gente está manso, né? Até que ponto a gente está humilde e resignado, né? E aí nessa hora a gente tem que fazer, como a Denise estava falando, se conectar com a espiritualidade. E aí vem aquela mensagem assim: fica quieto, não fala nada, deixa, porque não vai entrar na frequência da outra pessoa, né? Fica na tua frequência, porque senão você vai estar também se diminuindo, né? Vamos dizer assim, né? E não é esse o objetivo. E a doutrina espírita, como a Denise colocou, o objetivo dela, né, é consolar e esclarecer. Todos que vêm aqui, eu sempre digo, a gente às vezes convida as pessoas para virem aqui, e às vezes as pessoas, a gente sabe que fica uma interrogação assim: mas se eu for lá, meu problema vai ser resolvido? Aí eu sempre digo: eu não sei. Você vai ter uma resposta. Porque eu também não posso dizer assim: vai lá no centro que você vai ser curado, ou vai lá no centro que o teu problema vai ser resolvido. Vai depender da tua fé, do teu mérito e do teu crescimento. Não vai depender do centro, né, dos médiuns, né? Nós fazemos aqui a nossa parte, mas depende mais de você, do seu mérito, da sua fé, do que de cada um aqui que está aqui para lhe atender. Então a gente sempre fala: você vai encontrar uma resposta, você vai encontrar um esclarecimento e um consolo. E se for resolvido ou não, aí eu não sei. Aí vai ser uma consequência da fé de cada um. Então eu vou pedir, o Sr. Hélio pode fazer um fundo musical aqui para nós? Vamos então fechar nossos olhos, né? Esticar as mãos como se a gente fosse receber um presente. Vamos esvaziar a nossa mente. Vamos esquecer um pouco os problemas. Vamos esvaziando a nossa mente, elevando o nosso pensamento.
fechando os olhos e vamos nos imaginando parados numa estação de trem, sentindo a brisa, ouvindo o trem que vai se aproximando da estação. O trem para na estação, abre a porta do vagão, eu entro no vagão e vou encontrando ali aquelas pessoas que fazem muito tempo que eu não vejo. Pessoas que já partiram, desencarnadas. Vou abraçando cada um ali. Um abraço bem apertado e bem caloroso. Fecha-se a porta dos vagões. O trem começa a seguir viagem. E durante a viagem eu vou encontrando outras pessoas que eu vou me lembrando, que eu tenho saudade. Durante a viagem, pela janela do trem, eu vejo a fumaça lá na frente da Maria Fumaça, subindo, subindo, subindo até as nuvens. Aquela fumaça branca se misturando com a fumaça das nuvens, formando uma só nuvem, branca, branquinha, só com energia positiva. E eu vou levar essa nuvem de energia positiva lá na minha casa. Eu vou entrando pela sala, vou espalhando essa energia positiva, vou limpando toda a minha sala, tirando toda a energia negativa que ali está. Vou passando no corredor, na cozinha, na área de serviço, tirando toda a energia negativa. Vou lá no quarto dos filhos, vou limpando todo o quarto, deixando somente energia positiva. Vou lá no banheiro, vou lá no quarto onde eu durmo, vou passando em todo o quarto, tirando toda a energia negativa que ali está e deixando somente energia positiva. Depois de passar em toda a minha casa, eu vou levar essa nuvem de energia positiva lá na casa daquela pessoa que eu sei que está precisando, e vou passar também lá no ambiente, nos ambientes da casa dessa pessoa. Vou tirando toda a energia negativa que está lá e vou deixando somente a energia positiva. Eu vou levar essa nuvem de energia positiva lá no hospital. Vou passar lá nos leitos. Vou levar ela lá na UTI. Vou limpar aquele leito de UTI onde aquele irmão que sofre e que está aflito e que ele seja consolado, que ele seja atendido pela
espiritualidade. Vou passando em todo o leito. O trem vai parando na estação. As portas vão se abrindo. E eu vou abraçando ali as pessoas que comigo estiveram e vou agradecendo por elas terem participado comigo dessa viagem. E vou dando um abraço nelas, não um abraço de despedida, mas um abraço de até breve, que logo nos encontraremos. Vou saindo do trem. Vou voltando aqui para casa. Aos poucos, vou abrindo meus olhos. Vou mexendo com os meus ombros. E vou voltando aqui para casa. Todo mundo bem? Agora aqui nos fundos a gente vai ter um café e logo em seguida vão começar os atendimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. A casa, o Centro Espírita de Fátima agradece a presença de todos. Obrigado. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.